Abra sua Bíblia em Deuteronômio 20, os 4 primeiros versículos. Deuteronômio 20, do verso 1 ao verso 4. Deuteronômio 20. Eu leio o versículo 1 a 4 que diz: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quantos estão ouvindo esse texto, digam graças a Deus. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos, não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhe dar a vitória. Pai, fala conosco através desta palavra. É certo que todos nós chegamos aqui na tua casa nesta noite, lidando com as nossas lutas, as lutas de cada dia, aquilo que nós chamamos das batalhas da nossa vida, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor toque em cada um de nós, que o Senhor manifeste o seu poder nas nossas vidas e que nós sejamos fortalecidos por esta palavra, encorajados por esta palavra. Aqueles que estão cansados, estão assim, meio que desanimados, que nós possamos cobrar um ânimo na tua presença e que nós possamos sair da tua casa diferentes, ó Pai, renovados, fortalecidos, abençoados, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados irmãos, esse texto contém uma importante orientação de Deus sobre as lutas que todos nós enfrentamos, e eu gosto sempre dessa instrução, que começa com um advérbio de tempo, dizendo quando. O versículo primeiro começa dizendo: quando vocês forem à guerra. Esse advérbio, obviamente, não determina o tempo exato em que o povo teria que enfrentar guerras. O advérbio não diz assim: olha, daqui a 3 meses, não é? Vocês vão entrar numa guerra. Não era uma palavra assim, com esse grau de detalhe, de revelação. Olha, daqui a 1 ano, não. Quando, que pode ser no dia seguinte, podia ser 1 mês depois, mas quando vocês entrarem em guerra, ele dá uma orientação para nós. O texto sinaliza que haveria um tempo em que as guerras aconteceriam. Mesmo sendo o povo, quem era o povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus estava conduzindo, mesmo este povo, haveria um tempo na vida deles que alguma guerra ia enfrentar, alguma guerra ia chegar. Quando vocês enfrentarem uma guerra, ou quando chegar no tempo de uma guerra, significa que, embora o tempo não foi explicitado, mas que alguma guerra aquele povo iria ter que lidar. E quando esse tempo de guerra chegasse, que aquele povo deveria estar preparado para enfrentar aquela situação, para enfrentar aquele adversário, para enfrentar aquela batalha. Quando chegar a hora da batalha. Aí a gente ouve uma palavra dessa, quando a gente também pode pegar aquela palavra de Jesus que diz assim: no mundo vocês vão ter aflições. É claro que nenhum de nós gosta assim de essa expectativa. Ninguém gosta de esperar por coisas ruins. Ninguém gosta de esperar por problemas. Não é? Ninguém gosta de ficar assim, poxa,
vai ter uma crise aí, a gente já começa a querer escapar daquilo, fazer alguma coisa, né? Essa expectativa que uma guerra pode acontecer, que um problema pode acontecer, que uma doença pode chegar, que um problema que ninguém está imune, não é? Ao mesmo tempo que a palavra, a advertência, o conselho, a direção, o aconselhamento, olha, quando chegar uma situação assim, vocês vão agir de uma determinada maneira, mas só de dizer isso a gente assim começa às vezes a ficar preocupado além do que se deve ficar. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o nosso esforço é sempre no sentido de nos livrar, de não passar. Todo o nosso esforço é para que nós não tenhamos que passar por determinadas situações. Todo o nosso esforço é que a gente não tem que passar por uma crise, não é? Eu ia perguntar aqui quem já passou por uma crise financeira, mas essa palavra no Brasil, todo mundo já passou. Então a gente quer fazer tudo para não passar. E quando você fez tudo para não passar, se sentiu seguro, achou que certas coisas nunca iam lhe alcançar, mas ainda assim você foi alcançado. A despeito de alguma providência, de algum cuidado, mas mesmo assim nós temos que enfrentar estas situações. Infelizmente a vida não nos concede certos privilégios. A vida e nem a nossa fé nos concede um tipo de redoma, de proteção, de imunização, não é? Que nos coloca acima das demais dificuldades. Um outro detalhe importante é que as guerras que nós enfrentamos, obviamente, são diferentes das guerras que o povo de Deus enfrentava. No Antigo Testamento, as guerras eram guerras. O texto aqui não está falando de uma guerra espiritual. O texto aqui não está falando de uma guerra no que se refere à situação econômica. Não, era uma guerra. Arco e flecha, bazuca, tanque, AR-15, avião. Então, a guerra era guerra. O alvo era conquistar, no contexto aqui de Deuteronômio, era conquistar novas terras. O alvo daquelas guerras era para dominar sobre novos territórios. Eram guerras literais, eram guerras verdadeiras, né, se eu posso usar essa expressão. A minha guerra, a sua guerra, as nossas guerras, elas têm outros nomes, elas têm nomes diferentes, mas causam, eu diria assim, muitas vezes o mesmo impacto, causam os mesmos problemas, causam as mesmas dificuldades, produzem muitas baixas, muitas vezes, não é? Nos deixam machucados, nos deixam feridos. Quando acontece com alguns, muitas vezes até morremos nessas batalhas da vida. Morre a nossa fé, morre a nossa confiança em Deus por causa de uma determinada luta. Hoje, uma das maiores batalhas que nós enfrentamos, irmãos, está no campo, não está no campo físico, mas uma das grandes batalhas que nós enfrentamos está no campo emocional. Com tudo que você já ouviu, por tudo que você sabe, por tudo que você ouve, isso não, as questões emocionais não têm livrado ninguém, né? Semana que passou, não me lembro, conversei com um pastor que está entrando em depressão. Eu peço muito a Deus que me guarde de muitas coisas. E eu peço que Ele me guarde de depressão. Para mim, a ansiedade já é um problema que eu tenho que lidar meio complicado. Dizem que a ansiedade muito descontrolada pode jogar uma pessoa num quadro de ansiedade. Aliás, muitas coisas podem jogar. Então, essa nossa guerra, esse nosso campo emocional, ele tem sido muito atingido, não é? Ontem o pastor Henrico, ele me ligou e ele me ligou na parte da tarde, tudo bem? E aí
Ele disse assim, eu hoje de manhã fui para o hospital, de manhã cedo fui para o hospital, eu passei a manhã no hospital, ele disse que ele se sentiu mal, sentiu um pouco de aperto no peito, sentiu algumas dormências, e aí acordou assim, e aí pediu para a esposa dele e foi para o hospital. Chegou lá, fez os exames, e não tem problema nenhum, fez exame de sangue, fez eletrocardiograma e recebeu aquele bendito diagnóstico, que era ansiedade, que era a ansiedade. O médico conversou com ele falou assim, até achei legal, que o médico perguntou qual era a atividade dele, ele falou que era um pastor. O médico falou assim, olha, você faz assim, falou assim, ele me deu uma certa bronca, me deu um certo pito, você tem que fazer exercício e tal, porque para você continuar fazendo o seu trabalho, tão importante como um pastor, ajudar as pessoas. Então, o número de pessoas, a nossa vida, a gente tem que ter cuidado também, porque a gente não, a gente ficar sempre sendo vitimizado por isso, né? Acaba que a gente vai acreditar que ninguém pode viver uma vida emocional boa, ninguém pode ter uma vida emocional protegida, né? Porque se nós não temos recursos, Deus não nos dá recursos para isso, né? Não nos dá recurso a sua palavra, a oração, comunhão com Deus. Eu penso muitas vezes, quando nós temos certas coisas que acontecem conosco, nós temos que fazer esse olhar interno. Nós mesmos podemos chegar, nós devemos ir ao médico, sim, devemos procurar fazer um exame, saber se é isso mesmo, mas nós devemos começar a olhar para certas coisas na nossa vida assim, eu preciso orar mais. Quando você passar por certas crises emocionais, olhe para a sua vida espiritual. Eu faço isso com a minha. Será que eu estou buscando a Deus realmente? Fazer uma avaliação do meu tempo, do uso do meu tempo, porque a fé, a palavra de Deus, a oração são recursos para a gente ter uma vida emocional robusta, né? Você conhece lá, o salmista disse, né? Como é feliz o homem que confia no o seu coração bem firmado, não se atemoriza de más notícias. Nós até ouvimos possibilidades, nós ficamos com medo, pode ser que não sei o que lá, pode ser que não sei o que lá, né? A previsão, a gente já fica apavorado, a previsão nem se concretizou, aquilo que foi uma previsão, continuou sendo previsão, mas a gente já está ansioso demais, né? Às vezes nós chegamos a esse ponto porque nos falta aquela confiança em Deus, aquela segurança em Cristo Jesus, nós estamos nos refugiando tanto, não é? Nós devemos olhar para as nossas vidas, né? Mostramos muitas vezes uma aparência de força, de poder, de autocontrole, mas dentro de nós estamos em pedaços, nós estamos machucados. Não, aleluia, como está? Gostamos de alguma palavra evangélica, o evangeliquez, né? Falamos alguma coisa de um jeito, não, para dizer que está tudo bem, glória a Deus, enfim, qualquer palavra, né? Estou firme, tá na rocha, mas muitas vezes, por dentro, nós estamos tão quebrados, tão instáveis, tão apavorados, estamos perdendo a capacidade de, eu acho que a palavra é essa mesmo, de administrar as nossas emoções. Você sabia que você precisa administrar suas emoções? Eu estou aprendendo isso, né? Às vezes a gente considera o fulano, o irmão, o pastor, a irmã, nossa, fulana é uma irmã de fé. Eu pergunto para você, você se considera uma pessoa de fé? Você se considera uma pessoa de fé? Você se considera um homem de fé, que tem fé em Deus? Porque a gente fica só dizendo assim, não, fulano tem uma fé, eu admiro a fé. Às vezes isso quer dizer o quê? Que você não tem fé? Você não tem fé nenhuma? Ou essa fé que você tem não aparece, não interfere, não tem influência na sua
na sua maneira de agir, de pensar, não está envolvida nos seus pensamentos sobre a sua vida, sobre o dia de amanhã. Não é verdade? Então, eu, por exemplo, eu olho para mim e eu sou um homem que tem fé. Eu me considero uma pessoa de fé. Você se considera uma pessoa de fé? Eu me considero. É verdade que eu conheço algumas pessoas que eu penso, julgo, que aquelas pessoas têm muito mais fé do que eu. Pelo menos, às vezes isso me aparenta assim. Conheço amigos, pessoas, não é? Eu também, muitas vezes, acho que a Kátia tem mais fé do que eu. Mas eu não deixo de me considerar um homem, uma pessoa que tem fé em Deus. Então, então eu preciso saber usar a minha fé, e eu preciso aprender a administrar com a minha fé as minhas emoções. É porque às vezes a gente pensa assim, e eu sempre fui assim, eu sempre pensei, não, vamos em frente, vamos atropelar tudo, não, eu posso, eu aguento. Para mim, fugir de certas coisas, evitar certas coisas, parecia uma fraqueza, parecia uma falta de fé, uma covardia. Então eu não tem problema não, eu vou, eu aguento. E às vezes a gente não aguenta, e às vezes a questão não é uma questão apenas de você dizer que crê e fazer e enfrentar certas situações que podem ser evitadas. Certas situações, e a gente vai aprendendo aquilo que a gente deve evitar, a gente sabe tudo que a gente deve evitar, no que se refere à nossa alimentação, não é? Já falei aqui um sinal da idade, né? Quando você tem uma idade, você vai num restaurante de quilo, você vai a qualquer restaurante, e você só pensa no que você quer comer, só pensa no que é bom. Olha, você vai fazer o quê? Eu vou comer uma picanha, um churrasco, rodízio, né? Então, mas quando você vai passando uma certa idade, quando você vai ficando velho, quando você vai comer no restaurante, você já notou como é que você fala? Você não fala assim, nossa, olha só que camarão. Você não fala assim, nossa, olha aqui essa picanha, olha que beleza. Você não fala mais, você fala assim, ó, beterraba é bom para o sangue. Você começa a olhar para a comida, dos benefícios da saúde, não é assim? Se você hoje vai no restaurante e fala assim, olha que beleza, isso aqui é bom, é muita proteína, a banana olha, vai papar, não sei o que lá, é que você já está numa certa fase, porque quando você é novo, não importa, isso não tem importância para você quando você está com a sua saúde plena. Então a gente sabe, o problema é que a gente às vezes, mesmo sabendo, não pratica. Emocionalmente também, é importante a gente saber que há coisas que você precisa evitar, querido. Você pode evitar. Às vezes uma maneira de ser, eu já disse aqui, eu me enxerguei muito tempo como uma pessoa, esqueci até o nome, o cara que é rigoroso demais, consigo mesmo, meu Deus do céu, é outro sinal dos tempos, daqui a pouco eu vou lembrar. Então a gente vai numa coisa como se a gente fosse de ferro. Às vezes a gente só para pensar quando a gente é quebrado por uma guerra, por uma situação. Então eu tenho aprendido, por exemplo, a administrar minhas emoções, a me permitir isso, porque eu sou pastor, porque não sei o que, eu sou bispo, porque eu sou presidente, não sei de que lá, presidente, então não pode, parece que o presidente é mais do que o que não é presidente, o que não é verdade, é a mesma coisa, você só tem mais responsabilidade, algumas responsabilidades a mais. Então, mas eu tenho aprendido a fugir de certas coisas, eu tenho aprendido a conduzir no meu trabalho, na minha casa. Quando eu digo na minha casa, você sabe, eu e Kátia só hoje na minha casa, não é só eu e a Kátia. Então eu tenho aprendido essas coisas. Não, aleluia, não tem
aquela rigidez, não, tem que fazer, não, eu tenho que fazer. Muitas vezes até a Kátia quer me empurrar para isso. Não, você tem que fazer isso. Kátia, eu tenho, mas eu não vou fazer. Não, você tem que fazer não sei o que lá. Eu não me sinto em condições de fazer. Quando eu digo em condições de fazer, emocionalmente. Já aprendi que certas coisas vão trazer para mim um saldo, e se eu as posso evitar, porque tem muitas que você não pode evitar, nem eu. O problema não é esse. E se a gente souber evitar as que a gente pode, quando chegar aquelas que a gente não tem como evitar, a gente vai ter mais condições emocionais de enfrentá-las. Né? Se eu posso evitar, não é fugir, não é fuga, não é fraqueza, é entendimento, é consciência, é parar para pensar, é parar para se autoconhecer um pouquinho vis-a-vis a palavra de Deus. Não é o conheça-te a ti mesmo por ti mesmo. Não, é conheça você, conheça a sua fragilidade. Quando o apóstolo Paulo diz assim, né, porque eu vivo uma luta, ele estava reconhecendo uma luta espiritual dele. Ele não estava dizendo que estava sendo derrotado, ele estava dizendo, não, tem uma luta, tem uma fragilidade. A minha carne, ela quer certas coisas, ela quer interferir, ela quer mandar. Então, muitas vezes o que nós estamos vivendo é porque nós temos perdido a capacidade de administrar as nossas emoções. Até mesmo no contexto espiritual, muitas vezes somos dominados pelas nossas emoções. É muito difícil separar isso. Não é todo mundo que fica emocionado é que está sentindo a presença de Deus. Agora, é verdade que quando você sente a presença de Deus, você se emociona. Você é diferente. Todo mundo que sente a presença de Deus, você vai, porque você sente a presença de Deus no seu espírito, na sua alma. Então, na área das suas emoções. Agora, não quer dizer porque você chora, como eu já disse aqui, as pessoas assistem um filme e choram. Choram pela situação, pela capacidade que nós temos de nos colocar no lugar dos outros. Você vê lá o filme lá, você chora. Marley e eu, o cachorro, aí você chora. Quem assistiu esse filme, Marley e eu? Quem chorou? Você chorou? Na desgraça. Tal, cachorrinho. A gente chora assistindo música, chora as nossas emoções. Mas, às vezes, a gente faz uma confusão com isso. Não é verdade? Então, a fé, ela é uma coisa que nós temos que nos guiar pela fé. Então, emoções têm a ver com a nossa ansiedade. Emoção tem a ver com as ansiedades, tem a ver com as preocupações. Emoções têm a ver com os nossos medos. Veja a recomendação de Pedro, em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Pare para pensar, não me responda, responda para você mesmo. Você tem feito isso? Você tem lançado sobre Deus toda a sua ansiedade? Às vezes você lança sobre seu marido. Às vezes você lança sobre outras pessoas, né? Mas eu não posso fazer isso? Pode. Deus dê graça para o seu marido aguentar isso, não é? E Deus dê graça para minha esposa aguentar quando eu lanço sobre ela e vice-versa. Mas o conselho bíblico é lançar sobre Deus. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Agora, se você não discernir isso, se você não souber olhar para você e souber qual é a luta que você está vivendo, se você não olhar para você e você não perceber que é exatamente nas suas emoções que estão abaladas, por N coisas, nós nos desgastamos, nós ficamos cansados, não é? Quem fica cansado aqui? Todo mundo fica cansado. Tem dia que você tem atividade demais, estou tão cansado hoje, né? A Kátia fica com os netos na terça e na quarta, 2 dias seguidos. E vai ficar amanhã com os netos dela, que são os meus também. Então, ela chega quarta-feira dizendo assim, nossa, quarta-feira, 2 dias seguidos. Ela chega em casa muito cansada, muito cansada. Então, mas emocionalmente também nós nos desgastamos. Emocionalmente também nós nos cansamos, estamos cansados.
né? E há várias coisas que acompanham esse desgaste emocional, impaciência, irritabilidade, não é? Coisa que ninguém aqui sofre. Você fica irritado? Não, você não tem esses problemas. Você está tão crente, você é tão confiante no Senhor. Nós temos que aprender a usar os nossos recursos para nós sabermos cuidar disso. Lancem. O que Deus está dizendo é que nós temos um recurso para administrar a nossa ansiedade. Lance sobre Deus a vossa ansiedade. Interessante que não apenas o apóstolo Pedro fez menção desta batalha que acontece no nosso interior, na nossa alma, mas o apóstolo Paulo também fala sobre esse estado de ânimo, essa disposição quando estamos diante de um desafio, de uma batalha e de uma decisão. Ele escrevendo à igreja de Filipos, em Filipenses 4:6, ele disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Eu quando leio Filipenses 4:6, eu sempre penso assim, eu tenho que, tiver uma chance, me ajoelhar e falar assim: Senhor, me perdoa. Ele disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Quantas vezes o dia termina, eu estou ansioso por mais de uma. Eu estou ansioso por várias, não é? Por várias situações. Eu tenho aprendido que ficar pensando assim: pô, Senhor, me ajuda. Eu tenho uma agenda de N coisas relacionadas ao meu trabalho. Então, coisas que eu tenho que decidir, coisas que eu tenho que ouvir, coisas que eu tenho que atender. Está marcado minha agenda de sábado? Pronto. Aqui, então, eu tenho tanta coisa, de vez em quando eu me acho assim: oh, como é que vai ser isso? De vez em quando eu não dou muito conta disso, não é? Estou sempre chegando muito em cima das coisas para me preparar e, consequentemente, me preparo pouco. Não me preparo, às vezes, o suficiente para certas situações. O que o senhor está falando? De tudo. De pregar aqui, de pregar lá, de pregar não sei aonde. Não é? Domingo à noite eu fui pregar numa igreja lá em São Gonçalo. Tal. É ótimo, é maravilhoso, mas também dá um certo desgaste, dá uma certa outras questões que envolvem isso. Não é verdade? E você chega lá, ninguém quer que... vem o bispo aqui, o bispo lá desanimado. Como é que é? O bispo lá, ei gente, tá aqui, estamos todos mortos. Não, você tem que chegar, você tem que pregar, você tem que animar, você tem que abençoar aquelas pessoas, né? Então, muitas vezes eu tenho aprendido isso, que, Senhor, às vezes eu estou pensando como é que vai ser, Senhor, como é que eu vou fazer? Não quer dizer que eu estou entregando isso na mão de Deus. Às vezes esses pensamentos não quer dizer que verdadeiramente eu estou orando, eu estou dizendo: Senhor, eu preciso da Tua graça sobre isso, eu peço que o Senhor me mostre isso, eu peço que o Senhor me revele isso, como é que eu vou fazer, como é que eu vou mudar essa situação, como é que eu vou tomar uma decisão sobre isso. Senhor, me ajuda aqui, quem é o pastor que eu tenho que matar, qual é o pastor que eu tenho que curar, Senhor, fala comigo. Às vezes a gente fica só, e você também pode passar por isso. Não, eu tenho que fazer isso, não sei como é que vai ser, não, eu tenho que resolver esse problema. Mas você efetivamente não está buscando em Deus, não está efetivamente agindo que nem o apóstolo Paulo diz para a igreja: não ande ansioso de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Oração para mim, oração para você, oração para muito crente, pode a gente olhar para a oração só como coisa e resolve coisa, e não oração como instrumento de você ter saúde emocional, sentir a presença de Deus, buscar a presença de Deus para sentir. Então, eu não tenho tempo, eu não falei nem o primeiro ponto para você, mas não vou explicar eles, mas eu vou só mencionar. E eu quero encorajar você a ler esse texto de Deuteronômio 20 na sua casa. Eu parei no versículo 4, você deve ler a história toda e você deve sublinhar, né, a recomendação de Moisés ao povo sobre como eles deveriam se portar diante das possíveis guerras que eles enfrentariam, não é?
Então, versículo 3, ouçam, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Então, aqui no versículo 3, chegou a hora. Versículo 1, quando vocês, versículo 3, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. A versão Almeida diz assim: não amoleça o vosso coração. Não amoleça no sentido de fraqueza. O não amoleça, a gente tem uma expressão que fala assim: não, fulano me pediu, eu tenho um coração muito mole. Alguém já falou isso para você? Tu conhece alguém que fala assim: o meu coração é muito mole, a pessoa me pediu, eu dou. Eu tenho um coração muito mole. A pessoa me engana porque eu tenho um coração muito mole. Não é isso que está dizendo o texto. O coração aqui, não amoleça o vosso coração, quer dizer assim, não se derreta, não fique apavorado, é no sentido de temer, de não ter aquela força, aquele ímpeto, aquela confiança. Mais nesse sentido, ao afirmar hoje vocês vão lutar, Moisés estava dizendo que o quando do versículo 1 havia chegado, que a hora havia chegado. E quando o dia chegar, ele diz aqui como nós devemos fazer. E a primeira atitude é de não permitir que o nosso espírito se abale, que o nosso espírito se desanime, né? Então, é você que não permite isso. É você que toma a iniciativa, não é? É você que pela fé e pela oração e pela palavra, você diz assim: eu não vou desanimar, não é? E ele menciona aqui que o que podia causar um desânimo era o tamanho da força do outro exército. Porque você vai lutar contra um inimigo muito mais forte, muito maior, isso dá desânimo, não dá não? A gente olha assim e fala: caramba, rapaz, isso não vai dar certo não é assim que a gente é? A gente olha assim e fala assim: meu Deus, eu acho que isso aqui agora é agora. Então, ele está dizendo que essa luta, seja contra um exército, seja contra o desânimo, seja contra qualquer outra coisa, ela começa com uma disposição interior. A batalha começa aqui no meu coração, diante daquela situação. Então ele diz: não se desanime, não é? Tenha uma postura diferente. Então o importante é saber que o nosso maior inimigo, sempre, aquele que está em você, se referindo à presença de Deus, é maior daquele que está no mundo. Nas questões das nossas batalhas, não é? O nosso maior inimigo, nosso maior problema não é o que está fora, não é a batalha exterior, mas é a batalha interior, né? Então é aquilo que acontece dentro, porque diante, não se desanime, começa vencendo aqui, começa vencendo dentro do seu coração. Porque quando nós perdemos a capacidade de acreditar na força que Deus plantou dentro de cada um de nós corremos o risco de perder a batalha, mesmo sendo o inimigo mais fraco até do que nós mesmos. Por que se perde uma batalha que devia se ganhar? Por que se perde uma batalha que não era para ser perdida, naturalmente falando? É porque nós caímos nesse pecado aqui, nós fraquejamos nessa área da batalha aqui. Israel era mais forte, mais preparado para enfrentar os adversários, pois acima de tudo eles contavam com o envolvimento de Deus. Você acha que você conta com o envolvimento de Deus na sua vida? Será que Deus está na sua vida? Será que Deus está no seu coração? Será que Deus está com você? Eu lembrei isso lá na igreja que eu preguei domingo à noite, dizendo que essa convicção do que é, porque Jesus falou, não é porque eu sinto, né? Jesus disse: eu estarei com você todos os dias. Eu já disse isso aqui nessa igreja algumas vezes, né? Eu creio que Jesus está comigo, independente de sentir a presença de Deus ou não sentir a presença de Deus. Quando eu sinto a presença de Deus, é só uma confirmação de uma coisa que eu acredito, Eu não preciso ver, né?
E mesmo quem crê não precisa ver. A fé é a certeza de coisas que não se veem. Então, quando a Kátia foi comigo domingo, mas quando eu vou sozinho a uma igreja, ou alguém não pode ir comigo, um diácono não pode ir comigo, pelas logística da coisa, então que eu vou sozinho, o pastor fala, veio sozinho, bispo. Eu falo, não vem não, tem 2 anjos aí no banco traseiro, 2, assim, eu não estou vendo, mas eu acredito de todo o meu coração. Eu acredito de todo o coração. Não sei se eu já falei aqui, a minha dificuldade com certas expressões evangélicas, eu já até usei essas expressões em alguns momentos, mas eu sempre que vem aquela coisa, é como você fala assim, é quando você, não é você dizer o nome de Jesus, você é a pessoa que diz assim, Senhor, vem agora com teu sangue e cobre, mas eu não estou coberto já pelo sangue, o sangue de Jesus já não está na minha vida. Então, às vezes nós temos uma insegurança com isso, não é? Mas o sangue de Jesus já está sobre a minha vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não pode tocar nele. Não é verdade? Então é uma questão de convicção. Jesus vem agora com teu sangue, vem agora, mas como que é? Ele já não veio, ele já não te purificou, ele não está sobre a sua vida. Então você tem que confiar em Deus, ter certeza das promessas de Deus, não é? Então ele falou desse adversário aqui, o medo. Depois ele falou, aconselhou, ele falou desse desânimo, né? Desânimo é um negócio assim que escancara a porta para o medo. Eu não conheço uma pessoa desanimada que abrigue coragem no seu coração, abrigue força, porque quando você fala de ânimo, é força. Quando você fala de coragem, é força, não é? Quando você fala de confiança, é força. Quando você fala de medo, é fraqueza. Quando você fala de desânimo, é fraqueza. Desânimo abre porta para medo. É difícil uma pessoa desanimada. Irmão, vai lá, rapaz, leva o seu currículo lá, rapaz, fulano lá está contratando. Aí você está tão desanimado que você entra numa, você não tem aquele ânimo, aquela disposição, aquela confiança. Você já acha que você vai perder tempo, você acha que você não vai conseguir a bênção. E quando você está animado, não vou, e você está confiante no Senhor, você está mais fechado, mais protegido contra esse ataque do medo na sua vida. Todos nós sabemos que, né, o medo é algo assim irrazoável, é algo que não tem muita lógica às vezes. Você já lidou com alguém com medo, né? Mas que bobagem, não tenha medo, mas não é, a razão não consegue agir pela cabeça. As emoções estão ruins, a pessoa está desanimada, e aí o medo ele tem grande predominância, ele dirige a vida, ele impõe, ele faz com que você não levante, não enfrente, por mais que alguém fale para você. Então, esse é um outro inimigo que aqui a palavra de Deus nos aconselha em Êxodo 20, a que a gente não permita que o medo nos imobilize. Fala para o irmão do lado, não permita que o medo te imobilize. Eu acho que alguém que está com muito medo ouve e fala assim, mas como? Eu entendo, mas eu não consigo, né? Então, nós temos que usar a nossa capacidade a nossa vontade, porque toda confrontação, toda confrontação, toda rebelião, né? Ela tem como base nessa nossa capacidade de decidir, de decisão. Então, eu estou dizendo que Moisés aconselhou o povo, e eu estou transferindo para nós nessa noite o conselho, não permitir que o medo imobilize as nossas ações diante dos nossos adversários. Olha, dobra o joelho. Não, se morrer, vão morrer. Se Deus livrar, vai livrar. Se não livrar, você acha que aqueles homens não tiveram algum tipo de medo?
Você já diz assim, poxa, meu sonho sempre foi morrer torrado, meu sonho sempre foi morrer assim, né, torrado numa churrasqueira gigante. Ninguém quer esse tipo de morte. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de injeção. Você não vai ter medo? Você não tem medo? Eu não sei, tem coisa que passa na nossa cabeça, né? De vez em quando, isso já passou na minha cabeça uma vez, enche o tanque do carro. Falei, meu Deus, será que eu devia encher o tanque? Se eu tiver um acidente, tanque cheio, é um problema, né? Como é que uma coisa dessa passa na cabeça da gente? Porque a gente é apavorado com aquilo, a gente não quer aquilo. Mas a gente vai confiando, né? Sei que tem carro a gás, por exemplo. Você anda com uma bomba de gás, um botijão de gás, né? E a gente não acha que não... A gente confia no sistema e parece que é seguro, né? A quantidade de carro a gás que tem, a quantidade de acidentes que tem é muito pequena mesmo, né? Quando há alguma questão. Então, mas você acha que os caras não tiveram medo? Mas eles tomaram uma posição, eles tomaram uma decisão. Você acha que o outro não tem medo? O medo vem, mas a gente tem que não permitir. Quando tem um exército muito grande, você acha que não fica assim, ih, caramba, será que dá? Será que a gente não vacila? Mas a gente não pode deixar que esse sentimento domine e dite a decisão que eu vou tomar. Porque o medo quer dizer, você não pode, você não vai, você vai perder. O medo não quer que eu me movimente. Você não vai dar certo, você vai quebrar a cara, você vai ser derrotado. O que vai ser de você? Não é assim? Então você tem que se levantar. Você tem que não deixar que o medo te pare. E como é que eu faço isso? Em nome de Jesus. Não, você se levanta. Você contraria, você usa a sua razão para contrariar aquilo que o medo quer que você faça. Não, você não pode fazer, você não pode ir lá. Eu vou, em nome de Jesus. Ah, você está mal, você não pode ir ao culto hoje. Você levanta e vai ao culto. Você enfrenta aquilo. Não, mas como é que vai ser? Você olha aí, em nome de Jesus. Não é só falar, é se levantar, é dar um passo. É abrir a porta, não sei aquilo que você está enfrentando, qual é a área que o medo está te imobilizando, mas não permita que ele te imobilize. E o terceiro que eu tirei daqui, lição, é sobre essa coisa também que tem a ver com o nosso emocional, mas é versículo 3, não fiquem apavorados nem atemorizados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Como que eu devo me comportar? Eu sei por experiência própria que esses dois bichinhos andam juntos. Ficamos apavorados e aterrorizados, não é? Ficamos apavorados, um medo, o medo predominando. Você fica apavorado, é o medo numa dose mais elevada, né? E aterrorizado, quer dizer, é como se eu tivesse preso esses sentimentos, né? Estar apavorado é estar intimidado, é estar assombrado. Esse sentimento de ficar apavorado está relacionado com um sentimento de desamparo, de falta de proteção, né? Esse sentimento de apavoramento tem a ver com isso. Por isso que o Moisés falou como ele disse, né? Por isso que Moisés falou como ele falou. Esse sentimento, falando do povo de Deus, aquele povo viu manifestação poderosa de Deus em muitas situações na vida deles. Como você já viu manifestação do poder de Deus na sua vida? Como você já foi surpreendido por tantos milagres e bênçãos de Deus e livramento de Deus na sua vida. Mas esse sentimento parece que ainda fica presente na vida de alguns de nós, mesmo já conhecendo, mesmo já provando, mesmo já conhecendo, diante de determinadas situações, a gente sempre parece que é tocado com isso, a gente vem aquele sentimento, mesmo sabendo que Ele está, mesmo sabendo o que Ele fez, parece que sempre tem aquela dúvida, né? Poxa, por quê? Às vezes nós ficamos naquele campo porque o problema chegou, por que Deus permitiu? A gente fica nesse não adianta você ficar pensando no que Deus, porque Deus permitiu, se não permitiu, se é Deus. É você levantar e lutar.
É isso que vai dar a vitória, é caminhar, é se levantar. Ah, mas por que eu estou tão decepcionado? Eu nunca pensei, eu jamais pensei que Deus ia permitir isso na minha vida, eu jamais pensei que... Então a gente vai ficar lá, dando testemunho que nós, na verdade, nos sentimos abandonados por Deus, esquecidos por Deus, deixados de lado por Deus, porque é isso que acontece dentro da gente. Então não é fácil manter o equilíbrio emocional quando a casa está desabando, eu sei. Não é fácil manter equilíbrio emocional quando há conflitos entre marido e esposa. Não é fácil manter equilíbrio emocional quando os pais não conseguem administrar a vida dos filhos. Não é fácil manter equilíbrio emocional quando o trabalho está correndo o risco de ser perdido. A expectativa você vai trabalhar, você está empregado, graças a Deus, mas a situação está tão difícil lá. Cada dia que você chega, alguém foi mandado embora, colega foi mandado embora, a coisa está diminuindo, a coisa está restringindo, e aí você fica assim, né, abalado, preocupado, quando o seu trabalho corre risco, quando as contas começam a acumular e os recursos não aparecem. Por mais simples que seja a afirmação feita por Moisés, nós precisamos nos agarrar a ela, pois é a única saída que temos para vencer as nossas crises. Versículo 4, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhe dar a vitória, para lhes dar a vitória. Digo para você, ou nós cremos numa afirmação da parte de Deus, ou nós cremos no que a Bíblia diz para nós, ou nós vamos continuar lutando com os nossos próprios recursos, ou nós vamos continuar lutando com os nossos próprios braços, com a nossa própria força, e nós vamos então permanecer reféns do desânimo, da instabilidade emocional, da insegurança, do medo. Guarde isso no seu coração. As lutas maiores que nós enfrentamos estão dentro de cada um de nós. Por maior que seja o seu problema, por mais impossível que seja aquilo que você enfrenta, as lutas maiores, elas são enfrentadas dentro de nós. Portanto, nessa noite, abra o seu coração para Deus, te empurro, te encorajo, a palavra não é boa, mas é essa que eu vou dizer, arrisque-se a confiar em Deus, arrisque-se. Ah, se o Deus a quem eu sirvo quiser, Ele livra, se não quiser, está se arriscando em confiar em Deus. Se Deus quiser livrar, Ele livra, se não quiser, não livra, mas eu adoro a Ele, eu creio nele, a minha vida está na mão dEle. Então, quando a gente toma uma decisão de fé, a gente, de uma certa maneira, tem um risco, não é verdade? Então, arrisque-se a confiar em Deus com todas as suas forças. Eu tenho certeza que você sempre verá o resultado. Em tempo de guerra, a melhor arma que pode garantir a nossa vitória é a presença de Deus. É a presença de Deus. Amém? Fique de pé comigo.